Olá, pessoal. Eu sou o professor Bruno, aula de História do Brasil, 13 e 14, tensões e conflitos no período do Brasil colonial. No seu material você tem lá, né, Revolta de Beckman, Emboabas, Mascates, Vila Rica, Felipe dos Santos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, diversos conflitos para a gente pensar aqui na nossa aula. Perceba que nessa aula, então, portanto, eu vou um pouco além. Tá? Eu vou começar a ter um debate com vocês sobre uma tradição entre a historiografia, que coloca aí separada algumas revoltas, a gente vai um pouco além, beleza? Dá uma olhadinha, né? O que eu posso falar dessas tensões e conflitos no Brasil colonial? Então, desde a chegada, portanto, dos portugueses, quando eles se estabelecem, então, essa ideia de uma colonização, né? Vão chegando ali com aquelas histórias oficiais de ocupar ali o litoral brasileiro, né, ter uma missa em celebração, a primeira missa celebrada no território, né, dando a posse, portanto, a Portugal, Tratado de Tordesilhas e etc. E a gente tem um quadro aqui que é de Pedro Pérez, que mostra aí uma visão. Vejam bem qual é essa visão, né? Quais são os elementos que vocês conseguem aí dar uma olhadinha, né? Aqui, ó, olha só o professor aqui destacando ó, o que está querendo dizer nesse quadro aqui, nessa posição, né? Olha o símbolo aqui que a gente está vendo, né? O cruzeiro aqui ao centro. Dá uma olhada ao fundo aí, símbolos, né, junto com o cruzeiro, símbolos também lusitanos. Percebam elementos aqui diferentes de colonizadores, né? Essas vestimentas, né? Até parece. Então é um quadro, né, que vai ilustrar, né? Eles não se vestiam assim, né, todo dia, como se fosse comum. E qual era a posição dos povos indígenas que estão relatados aqui? Olha aqui dessa forma que está sendo relatado, né? A gente vê aí todos os povos indígenas. Será que a gente consegue separar os diversos povos indígenas que viviam nessa região? O que ele quer dizer aqui nessa posição, no cantinho, esses espectadores olhando, né, numa posição aqui da sombra, né? Por que a luz vem aqui nessa direção central, exatamente aqui quando o cruzeiro está sendo levantado? Então, essa forma da historiografia tradicional que a gente tem aqui do Brasil, né? A gente começa agora a pensar diferente. Vamos dar uma olhadinha e tentar conhecer, então, portanto, fiquem atentos às diferenças que existem, né, para a gente estudar esses diversos povos, como que geraram conflitos, como que essas tensões aí terminaram, né, em diversas regiões do Brasil. Pode ter certeza, em todas as regiões para a ocupação tivemos guerras, né, tivemos a propagação de doenças, né, a gente teve uma dizimação de diversos povos, migrações de diversos povos, invasões, ocupações. Então, o que significam essas palavras, né? Como que a gente vai usar essas palavras? Quando você deve usar? Então, né, você precisa ficar atento e analisar o que está querendo dizer aquele texto. Eu vou separar aqui, vejam, olha só. Eu vou colocar, por exemplo, aqui em ordem cronológica, mas já sugerindo para vocês aqui no mapa que vocês organizem também de forma regional, ou seja, no território, né? Vejam, as primeiras levantes aqui, ó, Confederação dos Tamoios, França Antártica, portanto a invasão francesa aqui no litoral, tem a ver com a fundação do Rio de Janeiro, né? Tudo ligado aí com a região de ocupação dos portugueses. Já no século XVII, olha como aumentam os conflitos. Palmares, a invasão da França na região do Maranhão, chamada França Equinocial, levantes dos Tupinambás, tomam Belém ali, o Cabeça de Velho, invasões holandesas, né, a primeira incursão em 1624, já de 30 a 54 eles ocupam, né, o Nordeste brasileiro, né? A gente tem a Revolta de Amador Bueno, né, aqui em São Paulo, a gente tem a revolta dos Beckman lá no Maranhão, decorrente aí de políticas da metrópole após a União Ibérica. Confederação dos Cariris, quem são esses Cariris ali no Nordeste do Brasil, interior, portanto, nos sertões do Nordeste? Quem eram esses povos aí que faziam parte dos que deram o nome aí à Confederação dos Cariris, né? Região ali da Paraíba, Ceará, também pega um pedaço aí de Pernambuco, do Piauí, né? A gente vê os interiores, os sertões, portanto, né? Já no século XVIII, outros interesses, né? Surgem os pensamentos iluministas, o ouro no Brasil, percebam, né?
Emboabas, Felipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, então já na região do sudeste do Brasil, né? Isso não significa que não teve tensão, por exemplo, lá no Nordeste, como foi a Guerra dos Mascates, né? Lá em Pernambuco, entre 1710 e 11, a tomada de Recife pelos aristocratas de Olinda, né? E essa guerra que teve aí a intervenção final da coroa. A gente tem a Revolução dos Alfaiates, também chamada de Conjuração Baiana, né, já em 1798, finalzinho do século, para a gente estudar. Vejam então, para se organizar, né, percebam que você pode organizar os seus estudos de ordem cronológica, você pode colocar e adicionar aqui nesse mapa outros conflitos que você estudar na região, por exemplo, lá do Maranhão, região Nordeste, Sudeste, Sul do Brasil. Combinados? Então, por que que a gente tem que estudar? O que que há de comum em todos esses conflitos, né? As tensões, elas decorrem do processo da chegada dos portugueses, isso fica evidente, certo? O projeto colonizador, tanto também aí de invasões estrangeiras, como holandeses e franceses principalmente. Ela, comumente, essas revoltas não têm um propósito de emancipação, ou seja, de independência do Brasil como um todo. Vejam, a gente está falando que, com exceção da baiana e mineira, já no final do século XVIII, existe um propósito, mas é local. Uma república da Bahia e uma república em Minas Gerais, ali como um propósito colocado por aqueles revoltosos, certo? Então, esses estudos, eles refletem aí o que a gente vai colocar, os diferentes interesses políticos. Olha só, já existem pressões, né, interesses aqui, sejam de colonos, aqui sejam mais para frente aí já estabelecido de povos, contrários às decisões da metrópole, ou em decorrência das mudanças lá, como a gente viu, na época de Pombal, depois de Dona Maria e por aí vai, certo? Existem movimentos, portanto, também aqui que a gente chama dos movimentos ligados aos povos indígenas, também de resistências dos povos quilombolas, também ligado aí à resistência da escravidão e por aí vai. Esses movimentos são considerados, portanto, locais, né, sem uma ideia ainda de uma nação brasileira e etc. Né? As relações aí, a palavra que entra como nação vai falar de um povo da nação Cariri, da nação Tupinambá, da nação Tamoia. A gente vai dar uma olhada, né, Tupiniquim. E o que, que quer dizer, então, quando a gente estuda hoje, ou quando cunharam esse termo? Será que eu posso usar esse termo, professor? Ou eu não posso usar? Combinado? Então dá uma olhadinha. Eu posso pensar em organizar, né, a partir de agora, em resistências, revoltas nativistas ou separatistas. Resistências são as confederações indígenas, como a gente viu dos Tamoios, dos Cariris, certo? Dos Tupinambás, quilombos, o mais famoso aí de Palmares, né, com o Zumbi resistindo, né, até a última incursão de Domingos Jorge Velho, o Bandeirante, na sua destruição. Revoltas são consideradas nativistas pela historiografia tradicional. Que isso, professor? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, revolta de Beckman, Emboabas, Mascates, Vila Rica, como a gente vai estudar, tinham interesses locais ali. Nativistas significam que naquela região uma medida da metrópole levou aqueles caras a se levantarem, tomarem o poder imediatamente, algumas medidas que eles desejavam ali para aquela localidade, para aquela região. Resolver o problema, portanto, pontual, local. Já existem aí, nos nossos estudos, a gente vai dar uma olhada em separatistas ou também emancipacionistas, como foi o caso da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana e Insurreição Pernambucana, já aí no século XIX. Então, peraí, professor, essas inconfidências ou conjurações, né? O que significa uma inconfidência? Significa uma conjuração? Significa uma confederação? O que é uma simples revolta? O que é uma revolução? Né? Então, esses estudos que a gente vai colocando a partir de agora nos levam aí a refletir sobre tudo isso. Combinados? Então, qual é a importância de estudar esses conflitos, essas tensões da América Portuguesa? Acabar com aquela historiografia tradicional de que o Brasil tropical, né, um novo mundo, aqui em tudo se plantando dá, né, como se não tivesse resistência, como se tiver, não teve que se colocar aqui uma força, uma empregação, uma empregada, uma força muito grande pelos colonos, pelos indígenas, pelos
escravizados africanos e por aí vai. Então a gente vai conhecer melhor esses povos que habitaram ou chegaram nessas regiões lá no início do período colonial até a gente chegar em século XVIII. A gente vai buscar elementos, portanto, para aumentar esse debate historiográfico. A historiografia, a grafia dessa história, a gente já viu lá nas primeiras aulas, aquelas aulas lá no início da chegada dos colonizadores portugueses, né, diversos exercícios que você fez no seu caderno de atividades que falavam daquela carta, né, que foi remetida ao rei de Portugal, a visão que tinham, portanto, aqueles colonizadores com relação a essas terras aqui selvagens, né, mata selvagem, etc. Os povos selvagens também, etc. Então a gente vai começar a pensar que desde o início da ocupação colonial portuguesa, já no século XVI, a gente tem basicamente nos relatos colocados aí que no litoral ele era ocupado por várias nações de um tronco linguístico tupi-guarani. Como assim, professor? O sertão já era ocupado por umas outras culturas, que eram do tronco macro-G. Muitos aí, é tudo denominado aqui, a grande maioria dos povos são, naquela época que a gente coloca aqui o resultado, são tupis, tupinambás, guaranis e itapus. Ah, peraí, professor, o que é esse tronco linguístico? O que você está querendo dizer? Né? Nações do tronco linguístico tupi e guarani. Dá uma olhadinha, né, o que o professor está querendo dizer para vocês. Né? Provavelmente, antes da chegada dos portugueses, essa região que agora o professor vai colocar aqui, né, um destaque, mais ou menos os relatos que a gente tem é que possivelmente eles ocuparam essas regiões, né, por um estudo linguístico. Então a gente vai vendo onde tem uma raiz, né, um tronco dessa língua aí, tupi ou guarani. E esses caras chegaram aqui tomando essas terras e o litoral. Mas será que já tinha alguém e esse alguém foi para o interior? Pode ser, né? É o que mais indica. Então, quando a gente fala aí de Tupi, Guarani, né, a gente está falando eh, de línguas aí, de povos, nações aí, ó. Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caetés, Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés, Goitacás, Miminó, Tamoios, Tupiniquins, Carijós, Charruas. Então, olha só, né? Aqui a gente está falando, habitavam, portanto, né, o Rio Amazonas até o litoral. É um dos principais troncos linguísticos da América do Sul. Ou seja, no Brasil existem dois troncos linguísticos principais: o tupi, né, que estão aí tupi-guarani, como está colocado para vocês, e o macro-G. Mas existem outros troncos também que eu vou colocar para vocês aqui. Professor, o que é esse tronco macro-G? Né? Do macro-G derivam aí famílias, línguas e diversos dialetos. Então, como eu coloquei aqui, ó, dá uma olhada. Provavelmente o litoral foi ocupado por aquela migração dos povos Tupi-Guarani. Os Guaranis provavelmente vieram pelo sul, os Tupis mais ao norte e alguns também por aqui. Aqueles povos que já estavam aqui acabam interiorizando e esses povos têm um tronco macro-G. Como assim, professor? Olha lá, né? A gente está falando então, portanto, de povos aqui que ocuparam essas terras, começaram, né, a ver a chegada agora de outros, né, portugueses, colonizadores franceses, até a chegada dos holandeses já no outro século e por aí vai. A gente tem que ter um cuidado, né, quando a gente vai falar dessa colonização, porque muitas vezes a gente fala de dizimação, etnocídio, genocídio, mortes em combates, guerras, mas isso não significa que aquela cultura foi exterminada, né, de que não existem traços que ficaram ali, né, existem memórias, tradições, que a gente começa e hoje em dia a historiografia e muitos estudos apontam, né, por que que aquela região, né, você vai ali chamar aquela região, né, de tal nome? Por que que ainda se tem aquilo, né? Ou seja, a gente está tentando entender tanto aquelas visões tradicionais, aquelas justificativas que se eram colocadas naquelas visões tradicionais, o que que eles buscavam, portanto, aquelas ambições nas diversas culturas, tanto dos colonizadores quanto nos registros, né, que colocavam lá oficialmente a guerra tal é para tal coisa e etc. Mas a gente também tem que ressaltar a importância de usar as fontes históricas, ou seja, a gente vai estar trabalhando com fontes históricas orais, fontes históricas aí de documentações
que são geralmente escritas, e essas escritas, esses documentos são chamados históricos. A gente precisa questionar essa metodologia, porque justificavam a guerra, né, a tomada das terras dos povos indígenas, a expansão ali da, da colonização, do projeto colonial, né, que seja em agricultura, pecuária, em diversas regiões depende, ou da mineração, mais para frente. Né? A metodologia que se usa, portanto, né, no estudo da história, lá anteriormente, alguns anos atrás, já não é a mesma hoje em dia. Então, a gente vai usar esses processos do uso da história, construir um saber histórico, portanto, e ampliar esse saber histórico já estabelecido até hoje. Combinados? Olha uma frase bonita para a gente ir lá. Para acessar esses códigos, portanto, da cultura indígena, no escrito de outro, ou seja, dos portugueses, por exemplo, a gente precisa estar atento a indícios, sinais, vestígios, pistas, através de uma metodologia que permita uma apreciação do conjunto documental que revele as experiências e as ações, interações daqueles diante do escrito. Ou seja, quem o escreve, por que ele escreveu aquilo, como ele escreveu aquilo. Então, essas análises que estão sendo feitas e produzidas, esses estudos historiográficos, né, buscam ali indícios, vestígios, sinais, pistas que vão colocando para a gente perceber. Lembrando que uma cultura colonizada não é uma cultura morta, mas é uma cultura que esconde nas profundezas de seus silêncios vozes profundas para sair à superfície. É uma cultura que, para se tornar visível, se comunica através do silêncio, da dissimulação e do ocultamento. Olha só, né? Ou seja, uma cultura colonizada não é morta. Não é porque os portugueses dominaram ali povos africanos, indígenas, que aquela cultura daqueles povos morreram. E muito, a gente sabe muito bem disso, nas nossas falas, né, na nossa cultura, o que a gente tem, né, sinal de tudo isso. Olha só, eu vou colocar só para você olhar aí nos seus, nas suas regiões onde você mora, dá uma pensada. O que um topônimo é o nome de uma região, certo? É o nome geográfico. Telurismo seria uma influência do solo de uma região sobre os costumes de seus habitantes. Peraí, na sua região, as ruas da sua cidade, remetem aí à história, os nomes de ruas, os nomes de regiões, né, nomes de cidades. Será que tem a ver com tudo isso? Onde você encontram essas cidades? Qual é o nome? Qual é o significado desse, né? Qual é a origem desse nome que tem a sua cidade, né? Qual é o nome, portanto, que a gente tem aqui para a gente estudar? Bom, tudo aqui, quando a gente tem os portugueses, a gente vê que tudo era tupi, tupinambá, guarani ou tapuias. Tapuia, como a gente vai ver ali numa dos conflitos, principalmente com os cariris, ficou designado, portanto, que eles eram bárbaros, né? Portanto, nem como os portugueses no litoral encontraram os povos tupi, eles tiveram contato com aquela língua. Então eles olhavam para um outro povo dos sertões e o sertão já tinha aquele contraste, né? Aquela ideia principal de que o sertão era uma coisa inabitável, onde não tinham leis, não chegou a civilização, né, europeia. E o litoral onde estava chegando para civilizar, né, para construir as vilas, para se estabelecer essa colonização. Eu já tinha essa ideia sobre, né, o sertão e o litoral. E os povos que foram para o sertão são principalmente aqueles do Macro-G, né, do tronco Macro-G. E como eles não falavam, portanto, a mesma língua dos tupis, e que os portugueses tiveram os primeiros contatos, eles falavam, pô, esses caras não falam nossas mesmas línguas. E os costumes desses povos também eram narrados pelos portugueses com uma forma mitológica, aí, de que eles eram guerreiros, né? Usavam a nudez, poligamia, processo de antropofagia. Né? Tem um texto que a gente vai ver aí, um episódio, que vai falar de uma antropofagia até desses caras do Macro-G, era diferente dos tupinambás, ou então dos tupiniquins, né, ou dos o conhecido dos portugueses. Os portugueses vão ter tratos diferentes entre esses povos. Então fique atento aí. Né? A gente vai buscar um dos primeiros relatos aqui que eu vou usar para vocês é de um cara chamado Gabriel Soares de Souza, que escreve um tratado descritivo do Brasil lá de 1587. Ele narra a presença desses povos.
né? Ele mostra aí elementos, né? E geralmente a gente tem aquelas descrições ainda muito simplória, digamos assim. Falavam que eles eram poligâmicos, antropofágicos, né? Faziam guerras, não tinham moradia, ou tinham moradia, né? Viviam da casca, da caça, da pesca, da coleta, eram nômades, né? Já os tupis, eles tinham nas as versões dos portugueses, eles se estabeleciam já mais por mais tempo no mesmo lugar, né? Então isso significava, opa, desculpa, isso significava para os portugueses que eles eram um pouco mais avançados do que aqueles outros. Então os tapuias acabaram sendo tornados povos bárbaros ali, né? Aqueles caras eram um pouco comparando aí na visão dos portugueses, os tapuias, né, que eles chamaram de tapuias, delegaram aí os bárbaros tapuias, diferente aí dos tupis do litoral, por exemplo, né, eles não tinham uma moradia certa, ficavam em qualquer lugar, né, usavam muito bem a flecha, por exemplo, guerreavam muito bem, não conseguiam estabelecer relações com os portugueses. E os portugueses os viam aí como os bárbaros, guerreadores, né? Um pouco mais naquela ideia de civilizado avançado portanto, esses tapuias bárbaros seriam um pouco, né, mais selvagens aí, né? Um pouco diferente de tudo isso. Mas como que chegaram esses povos, então? Peraí, olha lá, existem algumas teorias, né, que vão buscar vestígios arqueológicos e mostrar um pouco, então, portanto, sobre a ocupação, né, dessa região. Uma delas é essa. Olha só, Tupi-Guarani, então, portanto, né, a origem está marcada em roxo. Então, ali daquela região, vamos colocar aqui mais uma vez nosso ponteiro, então, daquela região roxa ali, né, da região, portanto, muitos migraram pela região amazônica ao chegar aqui, né, no norte do Brasil, região do Pará, Maranhão, tudo bem? E ocuparam aqui a região central do Brasil. A rota de migração Tupinambá está em azul. Olha só, os Tupinambás são esses de azul que chegaram, portanto, aqui pela região do sudeste do Brasil, vão ocupar o litoral até o norte do Brasil. Seria essa a rota de migração dos Tupinambás. Já os povos guaranis estão em vermelho. Eles teriam saído dessa região por conta lá de uma movimentação no Império Inca, né, uma expansão do Império Inca no século XV, fugindo da dominação inca, portanto, lá na região ali do Peru, né? E começaram a ocupar essas regiões mais ao sul, portanto, seriam os guaranis. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma das explicações, né, que seria aí a formação desses troncos, desses povos, portanto, que são colocados para a gente perceber. Uma outra forma que se coloca é essa. Olha lá, né, a gente tem aqui, de novo, mais uma vez, a ocupação aqui da região da Amazônia, né, seria aí, ó, origem, dispersão tupi-guarani, o centro, cerâmica tupi, está marcado em lilás. Então, em Lilás, aqui seria o centro, né, da onde a gente consegue os principais vestígios arqueológicos. E aí a gente tem aqui, ligados aos Tupi, toda essa região do Vale Amazônico. Em azul, portanto, está aí a área com informações que tem registros arqueológicos tupinambás. Veja que vai um pouco mais para o interior, Vale do São Francisco, alguns rios importantes aqui do Sudeste. E em vermelho seriam os povos guaranis, portanto, aqui na região no sul do Brasil, né, que a gente percebe. E existe uma outra visão que a gente coloca, né, um pouco mais precisa, um mais detalhes, portanto, para a gente dar uma olhada. Olha lá, né? Vejam, o professor está colocando para vocês, então ó, fique atento. Né? Existem, até mesmo no estudo dos troncos linguísticos, a gente vai fazer uma relação com a arqueologia, os achados ali, cerâmicas que são desses povos, né? Buscar um pouco da história oral, né? Buscar um pouco das informações contidas nesses povos. Então, olha só, essas informações provavelmente teriam chegado, entrado no Brasil por esta região em amarelo, ó, como, né, a hora roxa seria o centro da origem do tronco tupi. Em amarelo aqui, né, mostra o deslocamento dos falanos proto-tupi, é um pré-tupi que deram origem à família Tupi-Guarani, que seria aqui nessa região amazônica. E alguns teriam voltado para esta região,
E aqui os guaranis, portanto, em vermelho para o sul, e esses teriam ocupado de norte para sul, portanto, do Brasil, do litoral. É comum nas três histórias, portanto, vocês perceberem que existe uma ocupação, né, desse litoral aqui, seja aí por Tupinambás, né, ou Tupis, Guarani, e os Guaranis chegando aqui ao sul. E quem já estava um pouquinho antes aqui, como é que ficaram, professor? Não é? O que a gente tem nas explicações é que entra aquele tronco macro-G, né, para os sertões, para os planaltos centrais aqui do Brasil. Essas regiões, portanto, foram ocupadas aí por esses outros povos, né, dessas regiões, né, e não são da língua aí geral, como era falada a língua, certo? Então vamos lá. A aula de hoje, tensões e conflitos. Primeira que a gente vai falar vai ser da Confederação dos Tamoios. Então eu vou tentar seguir agora com vocês uma ordem um pouco cronológica, combinado? A ideia seria aí, poxa, o que que foi essa tal Confederação dos Tamoios? Como é que eu vou matar isso? Então a gente vai dar uma olhada aqui, o que que foi, né? Povos tupinambás que tinham se aliado com os franceses no litoral do Sudeste, na região ali de Bertioga, Cabo Frio, certo? E que vão lá no meio da guerra fazer uma confederação, ou seja, se juntar aos povos aí do Vale do Paraíba e tentar resistir a essas dominações. E os portugueses? Os portugueses vão buscar aí expulsar os franceses, como a gente sabe, e os portugueses vão buscar expulsar os inimigos, né? Se associou aos franceses, está junto com a colonização francesa, é inimigo do português. Acabaram os franceses, sobrou para quem? Para todos os indígenas. Tudo bem? Então, o inimigo de Tupinambá que se associa aos franceses, tupiniquins. Então, essa história, né, que vai remediando, a gente vai dar uma olhada aqui. Mas o que significa aí, né, Tupinambá, né, Tupiniquim, o que é isso, né? Segundo isso, também na etimologia, a gente pode buscar aí, seriam os descendentes dos primeiros pais, né? Os Tupinambá são descendentes, portanto, Tupinambá, seriam todos da família Tupi. Você percebe, então, ele está jogando todos aqueles povos no mesmo saco e falando, olha, vamos chamar de Tupinambá, né? Ou seja, tudo que não é Tupiniquim é Tupinambá, segundo aí os portugueses. Você percebe que, né, a gente não tem, portanto, uma precisão nessas falas quando a gente coloca dessa forma, certo? As expedições portuguesas ali, desde a época, portanto, de Tomé de Souza, Padre Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta, expedições francesas lideradas aí por Villegagnon, né, em 1555, chegam aos relatos aí algumas pessoas nessas regiões. Então, século XVI, XVII, a colonização levam a esses caras a buscarem alianças ou estabelecerem guerras com esses povos indígenas. Os tupiniquins se associam aos portugueses, como eu coloquei ali em cima para vocês, certo? Tentando buscar, olha, os tupiniquins recebem aí dos portugueses a ideia de, poxa, você pode se manter nos seus domínios, né? E ajudam os portugueses na expansão, portanto, das suas dominações, expulsando provavelmente aí os próprios portugueses. Então, é uma reação desses povos indígenas à escravização, né, para suprir engenhos da região de açúcar. Ou seja, a gente está falando da região aqui vicentina. Vocês vão buscar. Peraí, professor, o que é isso, essa região vicentina, né? Para lá. Região vicentina, a gente está falando das capitanias aqui de São Vicente, sudeste do Brasil, né? Atual região aqui que vai de São Paulo, aqui, litoral de São Paulo, Bertioga, até a região de Cabo Frio, ali um pouco ao norte do Rio de Janeiro, certo? Um destaque para vocês aqui buscarem informações. Tudo bem? Confederação, portanto, né, feita aí, estabelecimento dessa confederação, é uma união de tribos que vai aí ser essas tribos lá do litoral, né, e com o Vale do Paraíba ali até o Cabo de São Tomé. O chefe dessas expedições aí, um dos chefes vai ser cunhado, é um cara chamado Cunhambebe, certo? Cunhambebe ilustrado aqui por André Tevet, né, que fez parte da expedição de Villegagnon lá na época da ocupação francesa, a França Antártica, certo? Então, a gente tem aqui, né, governador da capitania de São Vicente, era Brás Cubas, né? E aí rola aí um amigo dele, um grande próximo a Brás Cubas, que vai ser João Ramalho, que vai casar com o chefe, com a filha do chefe Tupiniquim, que é a chamada Bartira na língua portuguesa, né? O Mibici, né? Ou seja, ela é a filha do chefe Tupiniquim, o chefe era o Tibiriçá.
Esse casamento, então os casamentos, quando a gente vê essas ideias de casamento, estabelecimento de casamento, significa o seguinte, né? Quando você casa, né, nessa cultura, naquela época, significa o estabelecimento de uma aliança, né? Você traz para sua cultura, traz a outra cultura e por aí vai. Ou seja, uma aliança de portugueses aí com os tupiniquins, certo? Essas expedições, portanto, né, têm uma preocupação, a chegada mais para frente dos próprios portugueses, dos próprios franceses. Tudo bem? Então, o chefe aí dos tupinis, atacam os tupinambás, né, prendem o chefe tupinambá, Cairuçu, certo? Escravizam os prisioneiros e o Cairuçu morre no cativeiro. A notícia, né, da morte do chefe dos Tupinambás vai, né, levar o Aimberê, que é o filho do Cairuçu, a liderar os Tupinambás a fazerem estabelecimento de novas alianças, né, e combater agora os portugueses, portanto, né, nesse trato. Então a gente tem aqui novas alianças com Pindobuçu, de Ubatuba, a região ali de Ubatuba, de Cunhambebe, que dominava a região de Angra dos Reis, e faz outras alianças com o Goitacazes e Aimorés, né, o Cunhambebe vai fazer. Em 1555, chegam aqui, né, no litoral os franceses, na região que a gente conhece hoje por Rio de Janeiro, e querem estabelecer aquilo que a gente vai chamar de França Antártica, né, e ficam ali quase por 15 anos. Né? Então, essa fundação colonial francesa na Baía de Guanabara vai ser com alianças ao Cunhambebe. O Cunhambebe, portanto, essa aliança francesa vai levar a uma reação dos portugueses, né? E que vão chamá-los de inimigo. Villegagnon, que era o líder das expedições, foram duas expedições grandes dos franceses, né? Apoia esses tupinambás, portanto, contra os portugueses que tinham prendido o chefe Cairuçu. Uma epidemia também chega, então nesse momento a gente tem vários relatos aí de epidemia, peste, né? Morre o Cunhambebe lá no meio dessas dominações. A gente vai ver os franceses no continente. Opa, desculpe. Os franceses aqui no continente, né, que tomaram essa região, portanto, com as guerras, certo? E aí a gente vai ver a tomada, portanto, e a decisão dessas guerras, né, na capitania de São Vicente, né, portanto, na busca aqui contra os franceses. Tudo bem? Lembro que os franceses, quando eles tiveram aliança aí com os indígenas, eles armaram, treinaram esses indígenas, também obtiveram dos indígenas reconhecimento do território, né, conheceram melhor aquelas regiões, né, buscaram aí água potável, né, matérias para se desenvolver, treinamentos, etc. Essa epidemia enfraquece os indígenas, né? E o Cunhambebe tinha morrido, né, também com essa epidemia. O Aimberê, que lidera uma revolta contra os portugueses, vai buscar fazer uma aliança com os tupinanquins. Sobe aí o vale do Paraíba, então ele sai do litoral, vai à região mais ah, próxima a São Paulo, tentar fazer aliança com outros tribos indígenas que eram chamados pelos portugueses de tupiniquins, né? Como, por exemplo, ah, uma aliança aí com Jagorandó, né? E tinha o Tibiriçá como líder e etc. Só que o Tibiriçá acaba não aceitando, né, essa proposta do Aimberê, que tinha mandado um sobrinho e ele acabou matando esse sobrinho. Então, ali na região que a gente chama de Guaianazes hoje em dia, né, esses combates ali acabaram levando à dizimação daqueles povos chamados Guaianazes, certo? E Peroig, então, a gente tem nesse momento a chegada de Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta no litoral, e eles vão tentar estabelecer uma paz aqui com os povos indígenas, a famosa Paz de Iperoig, né, que é um nome dado a Ubatuba, né, no litoral norte de São Paulo. Essa paz, um armistício, né, ou seja, a atuação dos padres que tentou ali conter a revolta desses povos por um certo tempo. Só que a tomada daquela região pelos franceses incomodavam os portugueses, e aí então Mendes Sá e o seu sobrinho Estácio de Sá vão ser enviados aqui para a região para acabar e expulsar os franceses. Então vocês veem aí no mapa,
no quadro, né? E um detalhe do quadro aqui, né? O Manuel da Nóbrega abençoando as tropas que estão sob o comando de Estácio de Sá, que está aqui em pé com a mão ao peito, né? Lá em São Vicente, né? Ou seja, partindo para expulsar, né? Portanto, o Padre Anchieta está ajoelhado aqui perante o Manuel da Nóbrega, né? E ao fundo Bertioga, ali o forte de Bertioga, aqui litoral de São Paulo, obra de Benedito Calixto, né, que está ali no Palácio São Joaquim do Rio de Janeiro, certo? A gente está vendo, então, portanto, ali reações que existem a essa região. E aí, então, vem uma expedição oficial aí com Mendes Sá, Estácio de Sá, e a gente tem a derrota dos Tamoios e a expulsão dos franceses já na década de 70, certo? Durante esse período aí, a gente tem um dos relatos famosos, que a gente já trabalhou em outra aula, que fala sobre, inclusive, atividades que fala sobre rituais antropofágicos, etc. Hanstaden, né, teria vindo aí junto com as expedições francesas e foi preso, né, e levado para o interior, aí para o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e é onde ele viu alguns rituais e narrou depois, né, para o Theodore Debris, que acabou fazendo aí, ó, a partir desses relatos de Hanstaden, faz algumas imagens mostrando aí rituais antropofágicos, né, essa visão que eles colocam desses povos guerreiros aqui. Tudo bem? Então, a gente tem, né, esses estudos, já falamos disso nas nossas aulas, né, falamos disso também, né, em outros momentos dos nossos estudos. Combinados? A partir de agora, então, a gente viu aí Confederação do Tamoios e essa guerra, né, também chamada de Tamoios, com a chegada de Estácio de Sá, da armada de Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Afastava-se ainda mais o fantasma de uma retomada francesa do território. 2 anos depois, nova esquadra foi enviada para reforçar o exército de Mendes Sá, que Mendes Sá comandava, formado por colonos e indígenas. Foi nessa época que, subindo para Cabo Frio, os portugueses e os aliados indígenas, já treinados pelos portugueses, exterminaram grande parte dos tamoios que lá se encontravam e escravizaram os sobreviventes. Séculos mais tarde, esta batalha seria revisitada e os tamoios transformados nos brasileiros originais em luta contra os invasores portugueses. Relatos como o do poema épico Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, caracterizaram o episódio como um conflito de nações, conferindo-lhe uma motivação e um sentido que não existiam lá no século XVI. Os indígenas tamoios teriam, de acordo com o poema, se sacrificado em nome do Brasil. Como retrato, retratado na pintura O Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo, que ilustra a morte do chefe Aimberê nos braços de um padre e lhe ampara a cabeça. Dá uma olhada, né? Olha só, né? Como se o último tamoio que dá aí origem ao que seria, então, portanto, o Brasil, né? A gente já está falando, portanto, de século, olha a data na legenda, século XIX, romantismo, a gente está prestes à proclamação da República, aquela ideia de identidade nacional, né? As questões relacionadas, portanto, né, outras tratativas ainda no Brasil, com o fim da escravidão, né, movimento abolicionista em curso, são outras questões lá para o século XIX. Mas a gente pode, né, perceber então que as historiografias, como eu falei para vocês, né, já lá no século XVI, como eu falei, os portugueses, como eles tratavam os próprios indígenas. Já no século XIX, como é retratada essa retomada aí dos povos ancestrais, né? E por aí a gente tem essas memórias, portanto, construídas. Seguindo em frente na nossa aula, né, a gente tem, por exemplo, a Guerra dos Tupinambás, lá no Maranhão, no Pará, na região do Maranhão e do Pará. O que foi a Guerra dos Tupinambás? Né? Daquela historiografia tradicional que os povos indígenas são sempre os vencidos, passivos, secundários. A gente precisa necessariamente repensar essa história do Brasil. O protagonismo e a presença indígena. Vejam, os mesmos portugueses, quando destruíram ali os outros povos, quando a gente estudou há pouco, a gente viu que foi com a ajuda dos
dos povos indígenas, com a aliança dos povos indígenas. Os próprios franceses, para se estabelecerem, foram com as alianças e o conhecimento daqueles povos indígenas, né? A, as roças que eram estabelecidas, as trocas, as rotas, o conhecimento por interior. Tudo bem? Então, essa história do Brasil que a gente tem, né, tradicional, que a gente chama de historiografia tradicional, precisa e deve ser repensada. Tupinambás, portanto, são rebeldes que estabelecem alianças militares com diversos outros grupos indígenas para derrotar aí, resistir aos portugueses. Aonde, professor? Lá na região do Maranhão e do Grão-Pará, início, portanto, do século XVII. A gente está falando de um processo de colonização, de conquista, implantação daquela estrutura colonial. Ou seja, a Amazônia portuguesa, né, que é essa versão dos colonizadores portugueses, que buscavam drogas do sertão, indígenas para a escravização. Como é que aconteceu isso? O que foi essa famosa guerra dos Tupinambás, né? A gente tem, portanto, aqui que pensar, né, que 1574 os portugueses tentam uma região ali com os potiguaras, lá na região da Bahia, da Paraíba, né? Que tinham alianças, mantinham alianças com os franceses. Já em 80, eles fazem acordos com os tabajaras, derrotando os potiguaras e vão chegar já mais em Natal. Então, olha só, né, na época da União Ibérica. Em 1603, a região do Jaguaribe já, né, que teve uma resistência muito grande, liderada por Pero Coelho de Souza, né, e o Francisco Pinto, Luiz Figueira, que são jesuítas, né, vão começar a buscar aí alianças com outros povos, né? O Jacuúna, né, na região do Jaguaribe e Nossa Senhora do Amparo. Décadas seguintes seguem, né? Os franceses estabelecem em São Luís a época da França que a gente chama equinocial, fazendo alianças com os povos chamados de Tupinambás, e alguns indígenas são convertidos ali, né, nas questões principalmente ah, dos, dos franceses. E aí a criação do Forte do Presépio lá em Belém, no Pará. Daí em diante, meus amigos, a gente vai ver, né, até a expedição de Pedro Teixeira pelo Amazonas, que vai até o vice-reinado do Peru, são os relatos que vão mostrando esses diversos povos indígenas para a gente conhecer melhor, né, hoje em dia, então, portanto. Ou seja, a gente está falando, olha só, né, estabelecimento de relações com diversos povos para conquistar outro território, para adentrar outro território, o acesso ao território diviso. A gente tem aí combate entre um povo e outro e por aí vai. Então, para os portugueses, o que significavam essas alianças? Consolidação do seu poder naquela região, criar núcleos coloniais, aumentar, portanto, o número de guerreiros, às vezes contratando os próprios povos indígenas, treinando, né? Às vezes trazendo para a própria vila, sendo protegido, expulsando as nações inimigas, certo? Expulsando franceses, expulsando holandeses, às vezes ingleses, conhecimento, ampliação do conhecimento para os portugueses daquela terra, né? Busca por alimentos, abastecimento, portanto, dessas vilas, abastecimento, portanto, dessas regiões aí coloniais e, né, conhecimento para o interior dos melhores caminhos. Vinham junto com essas expedições sempre aí, como eu coloquei, missionários aí, jesuítas, certo? Como que tinham a ideia da expansão da fé cristã, né, na conversão dos povos indígenas, criação desses aldeamentos, né, e a gente tem um debate, né, que isso aí leva também a uma facilitação de ampliar a mão de obra para explorar na produção do interesse dos próprios portugueses, mas também é uma expansão da fé, né, que acaba desestruturando aquela cultura dos próprios povos indígenas. Então, ao contrário da expulsão dos franceses das lutas esporádicas ao longo dos rios amazônicos contra os ingleses e outros europeus, o confronto que se estabeleceu no final da primeira década do século XVII no Maranhão e Grão-Pará foi muito mais sangrento, intenso e duradouro. O novo inimigo era o mais inesperado. Os antigos aliados Tupinambá resolveram enfrentar os portugueses numa guerra para bani-los de suas terras. Os Tupinambás, portanto, eles tentaram por várias vezes montar aqui, né, uma articulação
foram bem articulados e, através de estratégias militares que deixaram surpresos os capitães europeus, infligiram aos novos invasores pelo menos 3 anos de lutas e perdas. Então a gente tem aqui algumas histórias que a gente pode lembrar. Então, o governo lá de Matias de Albuquerque, que comandava a região lá em 1616, né? Tem uma narrativa historiográfica aí por Bernardo Pereira de Benedo ou Bento Maciel Parente. Ou seja, essas relações com os indígenas após a expulsão dos franceses, eles mostram que os indígenas tinham uma prática que eles chamam aí de sinistras dos primeiros hóspedes, né? Os indígenas, portanto, eram vistos para trabalhar nas lavouras, sendo resgatados como mão de obra nas construções de São Luís, de Belém, etc. A história, né, mitológica que vai por trás é que um índio chamado Amaro entregou umas cartas, né, que numa viagem aí do Capitão Mor do Pará para que estava vindo Francisco de Caldeira, que estava vindo entregar uma carta para Jerônimo de Albuquerque, e aí supostamente tem uma leitura falsa em que iria escravizar os indígenas, uns relatos e tal. E os maltratos que os albuquerques ali na região davam aos próprios indígenas. Esses relatos de retirada dos principais símbolos, como a espada, a capa das mulheres, conflito entre esses capitães que queriam dominar a região, virar ali ouvidor mor e etc. Então, uma disputa que existe entre os próprios colonos para se estabelecerem e ganharem o direito de exploração daquela terra, e também uma disputa com os povos indígenas. Aqueles que faziam alianças com outros povos indígenas ganhavam, portanto, maior parte. Então, os tupinambás eram povos muito bem organizados, realizavam emboscadas, estavam ali derrotando os portugueses em locais estratégicos, eles tinham uma disciplina narrada nessas obras uh, muito importante. Obviamente, né, essas estratégias de guerrilha, de articulação, né, e etc., com aldeias, as aldeias dos próprios tupinambás eram aldeias extremamente fortificadas, como narravam aí os portugueses quando eles eram derrotados, né? O governador mandava, vai para lá numa expedição, essa expedição era derrotada, esses caras tinham medo, portanto, de ir mais para frente, de comandar tudo isso. Ou seja, grande parte desses revoltosos já faziam parte, né, do processo de colonização. Alguns eram cristianizados. Primeira importância. Conheciam, portanto, os portugueses ou os franceses teriam conhecido anteriormente. Eles resistem a esses tratos de miséria, lutam, portanto, pela liberdade, certo? E tinham aldeias extremamente populosas ali, como a região de Cumã, como a gente coloca, por exemplo, certo? Então, opa, a gente tem que prestar atenção que essas guerras aqui que vão surgindo e vão se ampliando, né? o- São enviados aqui, né, um ataque famoso, que é o ataque surpresa a Belém, ali liderado por um índio chamado Cabelo de Velha. Esse ataque a Belém, a tomada do Forte Presépio em 1619, vai ser o marco dessa guerra aí do Tupinambá, né, mostrando, portanto, que precisa, né, a coroa tomar uma decisão aí importante. Ou seja, alguns apoios aí indígenas vão ser controlados, e por aí vai, certo? Até Jerônimo Fragoso ali assumiu o Pará, Capitão Mor, e aí ele vai tentar, né, porque cada um daqueles antigos administradores que tomavam aquelas regiões, esses administradores queriam aí dizimar os povos indígenas e tal. E aí surge então uma ideia de se apaziguar essa região, apaziguar as guerras, tentando alianças ou estabelecer as relações com os povos indígenas. Ou seja, final, né, das tensões, ocupação dos portugueses e dizimação daqueles povos, portanto. Né? Ou seja, esses caras ali, né, para nessas guerras, quando a gente fala da época de Jerônimo Fragoso, etc., a gente está falando que esses caras tinham um cabedal, era a frase que se usava. Os caras tinham posses, né, terras, tinham escravos, montavam um exército, né, tinham, portanto, necessidades aí além, né, desses conflitos. Professor, e a Confederação dos Cariris, né? Né, segue a mesma lógica, só que um pouco ainda mais aí no século XIX. Movimento de resistência indígena já na região Nordeste, nos sertões. Olha lá, né? Os Cariris aí em defesa de suas terras
contrários ao projeto colonizador, que estavam ocupando suas terras ali, né, e buscando escravizar esses povos. A gente tem um quadro muito famoso aí do Ecaute, certo? Que é a dança dos tarairus ali, os tapuias, né, os cariris aí, como são conhecidos também esses povos. Então, terra dos tapuias, são os povos falantes ali, né, das línguas cariri, quipeá, quiriri, zubucá, cuá, né, ou seja, todos aqueles do tronco macro-G que ocupavam os sertões ali do nordeste da Bahia, do Vale do São Francisco, da Paraíba, chegando a Cabrobó, no Pernambuco, Cariris Novos e o sul do Ceará, onde se deram os principais conflitos. Também chamada de Guerra dos Bárbaros, por conta desses povos aí da região, como eu falei, né? Paiacus, Cariris, né, os sertões da capitanias do norte. Século XVII, a gente está falando da expansão a partir do açúcar da pecuária e também de missões religiosas que estavam estabelecendo seus aldeamentos para o interior. Então, a gente lembra aqui que em 1654 os holandeses tinham sido expulsos e essas etnias tinham feito alianças com alguns holandeses. E agora vem a retomada portuguesa e a expansão para o interior e a busca cada vez mais, né, pela escravização e exploração de suas terras. Eis que surge um nome, então, em nome dos proprietários de terra, que é um conhecido bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho, e os conflitos que vão se espalhando pelos interiores aqui do Brasil. Quem foi Domingos Jorge Velho? Quem eram esses bandeirantes? Vamos lembrar? Eram expedições aí para conquistar os territórios, escravizar povos indígenas, vender ali nas zonas açucareiras, né? Vender nessas regiões que dependiam, portanto, de mão de obra. Ele era famoso por caçador de índios, né? Tinha um título aí de mestre do campo, era um título que tinha os exércitos lá do antigo regime europeu. Recebe as honrarias, portanto, desses proprietários aí, para combater esses indígenas. Olha só, exemplos. Ele foi contratado por um latifundiário da Bahia para acabar com os indígenas na região lá do Vale do São Francisco, né? Ele vai tentar ajudar na expansão da pecuária para ocupar a região, né? Exterminar os povos indígenas. Jorge Velho tinha uma fazenda no sertão do Pernambuco e, junto com Domingos Afonso, o sertão combateu os indígenas na região ali dos interiores do sertão do Maranhão, Piauí e Ceará. Foi chamado pelo governador de Pernambuco para acabar com Palmares em 87 e leva aí a famosa Guerra do Palmares de 1691 a 95, quando ele, né, na Serra da Barriga, ele mata Zumbi ali, né, acaba com a morte de Zumbi, destruindo, portanto, aniquilando Palmares. Era um quilombo, portanto, né, uma resistência quilombola aí de escravizados fugitivos que foi importante para a região. Percebam que, né, diversas guerras, né? Logo em seguida ele é chamado pelo governador geral, junto com missionários, para dominar e catequizar indígenas no Maranhão, Pernambuco, Ceará. Esse é o cara que vai se envolver aí até a morte em 1705, né, em diversas guerras, na ocupação e expansão desses bandeirantes, portanto, pelos interiores do Brasil. Oficialmente a gente tem, né, essas guerras, as confederações dos cariris, a gente sabe que são diversos povos, então, como eu falei, tapuias, cariris, etc., que fizeram, portanto, uma confederação, tentam buscar, portanto, alianças, se estabelecer nessas regiões para, né, tentar resistir à ocupação. Agora a gente vai para uma outra, né, tipo de revolta, que é a revolta de Beckman, no Maranhão, que a gente tem já os colonos se levantando contra a metrópole. Foi a revolta de Beckman. Divergência entre colonos, comerciantes, metropolitanos e jesuítas. É um caráter localista, não contesta o poder metropolitano diretamente, se bem que Beckman, no final da revolta, vai até Portugal, conversar com o rei de Portugal e pedir algumas mudanças. Ele é considerado inimigo, né? Ele é traidor e vai acabar morrendo por conta disso. A disputa é pela mão de obra indígena. Poder, portanto, explorar a mão de obra indígena e coisa que com os jesuítas, né, e os aldeamentos, os colonos não podiam, né, ir buscar, estavam atrapalhando, portanto, esses trabalhos aí dos colonos nessa região. Então, como é que funcionava o Maranhão naquela época, professor? Era uma região de passagem para a exploração das drogas do sertão na região do norte do Brasil,
ocupados principalmente por pequenas lavouras, algumas poucas e grandes lavouras de algodão, exploração, né, viviam principalmente da exploração de mão de obra indígena e faziam oposição à catequese dos jesuítas. A criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, em 1682, vai ser o estopim da revolta de Beckmann. O que significa isso? Essa Companhia Geral do Comércio do Maranhão tinha a promessa, né, de levar ali uma quantidade de produtos e escravizados para o Maranhão. Só que com a expansão do açúcar no Nordeste, não chegava na região do Maranhão essa mão de obra para os colonos, que acabaram tendo que arcar com essa concentração do monopólio por essa companhia de comércio, né? E acabam, portanto, vendo os preços aumentarem. O que que acontece? Os Beckmans ali vão tentar buscar aumentar a mão de obra, portanto, africana, né? Venda de produtos vindos da África, da metrópole, como vinhos, azeites, era o monopólio dessa companhia geral aí do comércio do estado de Maranhão. Incentivar a compra desses produtos, portanto, no mercado local. Algodão, açúcar, madeira, drogas do sertão era o que mais se exportava ali na região do Maranhão. E a importação de azeites, vinhos e escravizados, que eram o combinado de 500 por ano. Só que os preços eram elevadíssimos e isso foi, portanto, levando aí os colonos a tentar buscar cada vez mais vantagens e buscar a repreensão aí da metrópole. Tentativa de impor vantagens metropolitanas por membros da companhia de comércio, ou seja, o monopólio, obrigar os colonos a comprarem os produtos, mesmo que caríssimos, vez que surgem então liderados pelos irmãos Beckman, Manuel e Tomás, que vão aí tomar o poder, portanto, da região ali de São Luís, né, e acabam sendo levados para Portugal e vão ser considerados ah, revoltosos, vão ser punidos, né, e a companhia de comércio que estava causando, portanto, toda essa revolta vai acabar sendo extinta já em 1885. Os líderes enforcados, portanto, considerados aí inimigos da coroa. Então lembrem, para falar do Maranhão, né, a gente tem muita coisa. Ó, falamos da Guerra dos Tupinambás, certo? A formação do próprio Estado do Maranhão. Olha lá, né? Quando a gente fala de Guerra dos Tupinambás, a criação do Estado do Maranhão, significa o interesse da metrópole. O Maranhão estava ligado diretamente à metrópole, né? Então o acesso que existe aqui da própria metrópole em explorar essas regiões. Vejam, né? A Guerra dos Tupinambás, a criação, a ocupação francesa, como está colocado aqui embaixo, ó. Olha só, né? Expulsão dos holandeses em 1654, e aí a gente tem, né, a criação da Companhia de Comércio, as revoltas e o fim da Revolução com a morte dos irmãos Beckman. Né? Olha só, né? Norte e Nordeste. E Nordeste, professor? A gente vai falar aqui da Guerra dos Mascates. Resumidamente, em Olinda, que era o centro administrativo político daquela região, a aristocracia açucareira, onde tinham as câmaras municipais, comandavam, portanto, né, toda a região. Pernambuco, uma das principais capitanias, né, da exploração açucareira. E Recife, né, concentram os principais comerciantes, que são chamados de mascates, comerciantes portugueses aqui, certo? Esses mascates aqui e os olindenses, a aristocracia, os nobres da terra, portanto, vão entrar em conflito. A gente tem que lembrar que, né, teve a ocupação holandesa de 1630 a 54, e na ocupação holandesa, Recife passou, né, a ter cada vez mais importância econômica. Então, aqueles donos de terra, os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho, vão ter que abrir espaço, né, para os comerciantes aqui, que não tinham, né, eles nas câmaras locais aí eles eram impedidos de atuar, né? Então essa elite comercial recifense que vai se formando vão começar a crescer e buscar maior participação política, principalmente perante também a metrópole, certo? Só que a aristocracia vai passar por uma crise. Após a expulsão dos holandeses, os holandeses vão passar a produzir açúcar nas Antilhas, na América Central. Professor, sempre tem essa dúvida, onde ficam essas Antilhas? América Central, turminha, certo? Dá uma olhada ali, América, né, o continente americano, central. Então, América Central, nas Antilhas, aqui, na região, nessas ilhas,
vai ter uma produção de açúcar, maior oferta de açúcar para a Europa, portanto, a gente vai ter uma queda do preço do açúcar, trazendo um prejuízo para os comerciantes portugueses. Mas os produtores, assim, aristocratas aqui na colônia, os comerciantes portugueses, ao contrário, tinham enriquecido bastante desde a época, né? Eles vão começar a fazer empréstimos para esses produtores, para esses aristocratas, e buscando maiores passos na política. Eles vão buscar, portanto, participação na administração da capitania, transformar Recife, né, em uma cidade, uma vila, e o rei Dom João V, em 1709, ele vai, né, elevar Recife à categoria de vila. Com esse status agora, né, os moradores passam a ter direitos políticos e negociar com o rei sem interferência dos senhores de engenho. Ou seja, os recifenses vão, né, ter direitos agora a participar das decisões e aí, né, vão querer inaugurar uma Câmara Municipal em Recife em 1710, inaugurando um pelourinho, né, com a condição de cidade, se separando de Olinda. O conflito começa aí, né? Ataques aí, atentados ao governadores, ataques, né? Bernardo Vieira de Mello, que é um dos líderes da aristocracia, o seu pai estava preso. Dizem que aí que foi o seu pai, Leonardo Bezerra Cavalcante, né, coronel preso, que vai organizar um atentado ao governador, que era o Castro, que acaba fugindo para a Bahia. Eles cercam a cidade de Recife, vão destruir esse tal Pelourinho e etc. Enfim, quando o governador foge, né, de Recife, né, um bispo, Manuel Álvares da Costas, assume. E aí os mascates vão organizar também um contra-ataque, atacar Olinda, destruir também aí outras vilas, né, e inclusive plantações ali e engenhos, levando ao prejuízo. Para Portugal, essa crise não é benéfica e Portugal vai interferir na hora. Por quê? Destruir produção de açúcar, crise e etc., significa trazer aí. Portugal está precisando de recursos, querer impostos e etc. Vai nomear um administrador para tentar acabar com essa disputa entre os dois, chamado Félix José de Mendonça. Vem junto com ele um ouvidor geral e um juiz de fora, certo? Tentando pacificar. Os líderes aí acabam sendo presos e conseguem, portanto, dar autonomia a Recife. Em 1712, Recife é elevada à sede administrativa, ou seja, a capital da capitania de Pernambuco, tendo a sua Câmara e o Pelourinho que vão ser reconstruídos. Logo em seguida, Dom João V vai dar perdão e aí anistiar todos os envolvidos e mais para frente perdoar as dívidas que existiam também dessa aristocracia, portanto. Certo? Encerrando a Guerra dos Mascates, Recife passa a ser aí um novo centro importante. Vejam, a gente está falando, né, que existiam, portanto, os colonizadores, a expansão para o interior e guerras com os indígenas, as resistências indígenas, escravizações dessa região do Nordeste que foi importante. Por exemplo, Pernambuco forma Palmares. A gente tem a contratação desses caras para destruir indígenas, destruir quilombos, né? A gente tem comerciantes no português no litoral também buscando maior apoio e por aí vai. Só que o século XVIII é um século que chega o ouro. E aí a gente tem um primeiro conflito relacionado lá à região do ouro. Ou seja, lá no Sudeste, os paulistas, colonos e portugueses, certo? São chamados de emboabas. Fluxos migratórios intensos na busca pelo enriquecimento fácil, conflitos intensos entre paulistas, bandeirantes e colonos. Criação da Companhia Geral das Minas pela metrópole em 1710 e a busca por maior controle sobre a região mineradora. Incentivo da coroa para criar vilas, cidades, como a gente já viu. E aí pacificar as tensões e acabar com aquelas tensões. Então, emboabas é emboabas, aqueles que vêm de fora. Os paulistas se achavam no direito de ter, né, aquelas regiões. O rei de Portugal separa e cria uma capitania nova, que é a Capitania Geral das Minas, né, Minas Gerais, que a gente chama. Já na região das Minas Gerais, a gente vai ter uma outra revolta já na exploração, né, já na capitania de Minas Gerais, chamada Revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. Essa revolta aí, liderada por Filipe dos Santos, né, foi decorrente da criação de uma das casas de fundição.
Ou seja, o controle, maior controle da imposição do quinto, né? Ou seja, um quinto, 20% do pagamento das barras de ouro dos garimpeiros, né? Proibição de circulação e comercialização de ouro em pó, o todo o controle, portanto, por conta da metrópole. As reivindicações dos revoltosos de Filipe dos Santos era o fim dessas corrupções, ao mesmo tempo que ele aumentava os impostos, eram corruptos, né, na região, e a instalação das casas de fundição que tiravam aí o lucro, né, dificultando a exploração aurífera. Os sediosos aí, todos os levantes revoltosos acabaram presos, né, e essas negociações dos colonos e portugueses levaram aí uma resposta violenta, o degredo, ou seja, expulsão, eles vão acabar sendo expulsos para outras regiões, ou para fora do Brasil, para a África, etc., ou morte também. Agora a gente vai para aqueles levantes que são considerados, né, para a gente finalizar, que são considerados, portanto, levantes separatistas, já estamos falando final do século XVIII, então já final da época do ouro, a famosa Inconfidência Mineira. Resumo para vocês, quais foram as causas da Inconfidência Mineira? Olha a palavra Inconfidência, né? Inconfidente significa traidor, traidor dos portugueses. Minas Gerais, crise, final do século XVIII, da exploração do ouro. Eis que estão a cobrança da derrama pelo governador que existia, que era o Visconde Barbacena, vai ser o estopim desse levante aí, né? Ou seja, impostos atrasados, corrupções, etc. Os dois governadores, Luiz da Cunha Menezes e depois o Visconde Barbacena, né, vão mostrar aí que não conseguem controlar, principalmente influenciados por ideias iluministas que buscavam liberdade e uma separação de Minas Gerais, né? E esses caras aí vão cunhar aí o termo de liberdade, ainda que tardia, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e vão aprovar esse símbolo da bandeira aí, olha só, né? É o Varenga Peixoto para a bandeira. Esse símbolo aí, Libertas que será também, foi extraída da Écoga de Virgílio, né? Que também escreveu lá a Eneida, certo? Objetivos dos Inconfidentes. Então, um movimento formado por uma elite, certo? Com influências iluministas, estudavam na Europa, traziam as ideias iluministas e, portanto, aí queriam organizar uns levantes formado por uma elite, certo? Grande maioria proprietários de terras, de escravos, mas também que viviam nas cidades. Objetivo, separar-se de Portugal, proclamar uma república em Minas Gerais, ou seja, de Minas, não é a República do Brasil, se separando do Brasil de Portugal. Minas se separa, e, portanto, eleições ali anuais só em Minas Gerais, né? Um perdão dessas dívidas com as fazendas, liberação para construir manufaturas, ter um desenvolvimento na região, inclusive de uma universidade. Os principais líderes aí, padres José Rolim, Carlos Toledo e Melo, contratadores João Rodrigues de Macedo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o famoso Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, certo? Outro envolvido importante, grande devedor, né? Como muitos na época, né? Devia, portanto, e acaba delatando é o Joaquim Silvério do Reis, faz uma delação, portanto, e o movimento acaba antes mesmo de explodir sendo reprimido, denunciado, portanto, a suspensão da cobrança da derrama, prendem 11 aí desses grandes líderes aqui, são todos condenados aí vão ser levados para o julgamento, interrogatório, né? E são condenados à morte, ao degredo, para ir para a África, por exemplo, prisão perpétua, forca. De todos esses, só o Tiradentes acabou sendo executado em 21 de abril de 1792, porque logo em seguida a Dona Maria, que assume o governo depois daquele Dom José, da época do Pombal, né, a Dona Maria perdoa os demais condenados. Sobre Tiradentes, existem alguns temas que a gente pode falar, por exemplo, essas imagens, né, prisão de Tiradentes, feito num quadro aqui de Antônio Parreiras, certo? Olha a posição de Tiradentes perante, né, que está sendo colocado, né, olha como é o Tiradentes é colocado nesse outro quadro que seria aí a pena de morte sendo lida para o Tiradentes e a posição que ele se encontra aqui, esse outro quadro, professor está aqui, né, para vocês darem uma olhada nesta obra, portanto, de Tiradentes.
Olha só, né? O Tiradentes será colocado, portanto, de uma certa forma. Olha aqui, à direita seria aí a execução do Tiradentes em 21 de abril de 1792, tirado de uma revista aí como teria sido essa execução de Tiradentes, né? Cercado por tropas, muita gente, expectativas e por aí vai. À esquerda, essa outra obra já do Pedro Américo, o Pedro Américo, aquele famoso pintor também do quadro lá da independência do Brasil, né, do Grito do Ipiranga, certo? Coloca o Tiradentes parecido aí com Jesus Cristo, né? Vocês veem até a cruz colocada do lado, né? Seu semblante, etc. O que a gente sabe é que ele foi, né, morto, Tiradentes, né, foi executado e sua cabeça pendurada naquela região, certo? As visões, portanto, e essa ideia que está colocada aqui, principalmente, vai ser muito usada, né? O Tiradentes como um herói, né? Um herói nacional, buscado no início do período do republicano do Brasil, com novos símbolos, certo? Mas a gente tem que lembrar que participaram outras ideias, né? Essa ideia chama de Inconfidência Mineira. Será que é uma traição, né? Traição a quem? Isso é uma visão de Portugal. Portugal chama esses caras de inconfidentes. E a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga aí, né, autor, portanto, poeta de Marília de Dirceu, entre outras grandes obras que a gente tem da literatura. A gente viu na aula passada o Barroco, né? E aqui a gente tem o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Várias obras para vocês conhecerem, portanto, desse período. Para finalizar, turminha, essa aula, como eu falei, ela é comprida. Viu? A gente estudou um pouco dos povos indígenas, um pouco dos colonos que se levantaram aqui contra algumas decisões da coroa, como a criação de companhias de comércio, como o estabelecimento de medidas autoritárias de cobrança de impostos, né, restrições às circulações, não como a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, que foi aí um levante devido, né, com inspirações, né, com os ideais, portanto, aí de inspirações iluministas. Aqui já a gente está falando da conjuração dos alfaiates, a conjuração baiana, 1798. Detalhe, a Inconfidência Mineira foi em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. Cuidado, tá bom? A Revolução Francesa começa 14 de julho, e ali a gente viu a execução de Tiradentes, né, que foi já no meio da Revolução Francesa, e eles nem tinham sido levados, né, a- nem tinham sido nem se levantado. Então, dá para falar dessa inspiração. E a baiana, professor? O que a gente pode falar da conjuração baiana? A exploração de mão de obra escrava, a grande diferença é aquela chamada de conjuração dos alfaiates, revolução dos alfaiates, a pobreza na Bahia, né? Bahia tinha perdido o status de capital, né, há um tempo aí com o Marquês de Pombal, e a Bahia, né, vivia uma pobreza da população nas cidades, inspirado com ideias da Revolução Francesa, que sim, já, né, 98, a gente está falando de liberdade, de igualdade, fraternidade, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Haitiana, né, das propagações dessas ideias, portanto, vão estar presentes nos objetivos dos conjurados baianos, que queriam o fim da escravidão, o fim do preconceito, o fim da dominação de Portugal sobre o Brasil, proclamaram uma república e melhorias nas condições de vida da população. Propostas, portanto, aí do fim do domínio de Portugal, proclamar uma república, liberdade comercial, acabar com a escravidão, olha só, né? O destaque desse movimento, muito diferente de um elitista da Inconfidência Mineira. E o fim das diferenças raciais, que eram aí os preconceitos relacionados à grande maior parte do povo que vivia na região. Líderes aí, Luiz Gonzaga das Virgens, Duca Dantas, Alfaiate e Manuel Faustino, né? João de Deus Nascimento, e também teve o envolvimento do jornalista Cipriano Barata, que teve penas mais abrandadas, certo? O movimento da Conjuração Baiana acaba sendo reprimido, certo? Eles vão acabar se contentando, né, com penas severas. Vejam que os líderes aqui são negros, né? As severas mais aos mais pobres, a elite acaba sendo tratada de forma um pouco diferente nesse processo. Veja, vimos diversas revoltas, levantes nessa época do Brasil. Então, em alguma historiografia tradicional, chamam de nativistas essas revoltas, como a dos Beckmans, Emboabas, Mascates, Filipe dos Santos, separatistas.
Já são as inconfidências, conjurações, insurreições, certo? Umas são contrárias aos abusos da metrópolis, não querem uma independência nacional, elas são isoladas, né? São locais ali da região, portanto, certo? Já as separatistas e emancipacionistas, elas têm influência do iluminismo, independência das 13 colônias da América do Norte, certo? Independências do Haiti, Revolução Francesa, por exemplo, já na Conjuração e Insurreição, mas não tem uma consciência nacional de todo um Brasil, certo? São movimentos também regionais ali, né? Alguns não são abolicionistas, só a Conjuração Baiana, né? E não tinham muitas transformações, acabaram não levando a muitas transformações socioeconômicas para o Brasil, portanto, certo? Lembrem então, portanto, para finalizar essa aula, o que é uma confederação, o que é uma conjuração, o que é uma inconfidência, uma revolução. Revolução significa o rompimento com a ordem vigente, como foi na França, que inspirou muitos movimentos, certo? E inconfidência seria uma infidelidade, uma traição. Conjuração, né? Um levante contra a autoridade. Uma confederação é uma associação em defesa de uma causa comum ou de interesses permanentes, como, por exemplo, uma confederação dos tamoios, né? A manutenção da sua cultura, do seu território e etc. Então, portanto, a gente viu, né, muito diferente desse quadro inicial, que a gente deu uma olhada no início da nossa aula, né, os levantes aqui no Brasil podem ser organizados aí nativistas, podem ser organizados também de forma, né, cronológicas, podem ser levados também de formas regionais. Combinados, turminha? Eu agradeço agora. Partam para o seu caderno de estudos. Essa aula foi bem longa. Anotem nos seus cadernos questões principais aí para a gente conhecer algumas regiões, norte, nordeste, sudeste do Brasil e as transformações. Combinados? Fiquem com um grande abraço do professor Bruno. Até a próxima aula. Valeu, meus queridos!